Uma outra, 2011, né? Num outro ministério, né? Muito bem, que Deus abençoe e use neste momento, viu? Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? É um enorme prazer estar aqui essa manhã. E eu não vou ficar aqui em cima não, vou ficar aqui embaixo, viu? Que eu sou do povo, eu gosto de ficar no meio do povo aqui. Tudo bem que a igreja é grande, já caiu o papel aqui. Obrigado, irmão, pela ajuda. Aí, ó, maravilha. É melhor ainda. Que eu fico pertinho de vocês, está frio hoje, né? Então a gente tem que ficar todo mundo pertinho para se esquentar. Como meu amigo aqui falou, eu me chamo Rodrigo, né? Sou membro lá da igreja da Vila Guilherme. Não sou pastor, tá? Para quem achou que eu era pastor, não sou pastor, nem pretendo ser tão cedo. Deus tem outros planos para minha vida. E eu fui distrital jovem de vocês no ano de 2011. Quem lembra de mim aí, levanta a mão, né? Só a irmã lembrou aqui, né? Que bom, então eu aprontei muito por aqui. Que bom que vocês não lembram de mim, porque é sinal que vocês me perdoaram, né? Que bom, fico feliz, fico contente. Brincadeiras à parte, no ano de 2011 eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto com a liderança jovem da APL aqui no distrito de vocês, né? Vocês ainda são o distrito da freguesia? Sim. Perfeito. Então, o pessoal lá da igreja, recentemente vocês viram o pessoal lá, o Nilson, o pessoal do Caleb lá da freguesia apareceram na SPTV, né? Você viu que legal, muito bacana aqui na região de vocês. E eu estou muito feliz de voltar aqui e trazer hoje, nessa manhã, a mensagem da parte de Deus, né? Não estou sozinho, estou com a minha esposa aqui, a Daniela. E aí você sabe que o pregador coloca a esposa na frente de propósito, né? Porque se ele estiver falando alguma mentira, né, o pessoal olha para a cara da esposa e tenta confirmar, né? Porque se a esposa faz assim, faz aquela cara de negação, sabe que o pregador está mentindo, né? Então a gente traz a esposa para frente para não colocar em xeque o que a gente vai falar, né? Brincadeiras à parte, eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente com vocês essa manhã, tá? O que é diferente não quer dizer que não vai ser para exaltar o nome de Deus, mas eu quero trazer uma mensagem um pouco mais prática, vamos dizer assim, né? Que eu acho que a gente está precisando muito de que o Espírito Santo fale a nossa vida e que a gente seja mais objetivo nas nossas palavras, né? A gente vive num momento em que não dá mais para a gente ficar fazendo apresentações aqui na frente. A gente tem que falar coisas que vão realmente edificar a minha vida e a vida de cada um que está aqui essa manhã, né? Então quero fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, fazer com que vocês participem de certa forma também, para que todos nós aprendamos juntos e cresçamos juntos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então, do jeito que vocês estão mesmo, curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Oremos. Santo e amorável Deus, que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio e a honra de estarmos aqui na sua santa casa de oração, Senhor. Que não venha ser eu, Rodrigo, a falar nesse momento, mas o seu Santo Espírito através da minha vida, e que possamos sair daqui transformados pela sua palavra, pelo seu divino Espírito, e que possamos viver conforme o seu querer para as nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos pecados, falhas e faltas. É que eu te peço e te agradeço em nome, por amor de Jesus. Amém. E nós vamos ler bastante a Bíblia também hoje, tá? Abre a sua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 10, no verso 10. João 10, 10. Quem pode ser um voluntário aí que leia para mim? João 10, 10. Alguém se pronuncia a ler? Senão eu posso ler por aqui, não tem problema. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, obrigado. Então em João 10, 10, quem disse isso daí? Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era filho de Deus, né? E aí, ele diz assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, né? E aí ele faz até uma alusão, falando, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, né? E quem é mentiroso desde o princípio, que vem para roubar, matar e destruir? É Satanás. Então aqui ele está fazendo um contraponto. Enquanto Satanás veio para roubar, matar e destruir, Jesus Cristo ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O que é abundância? Se eu pegar aqui eu vi que tem um galão de 20 litros ali fora, né? Se eu quiser derramar aqueles 20 litros em um único copo de água, o que vai acontecer com o copo de água? E vai vazar água para tudo quanto é lado, né?
Abundância é isso, é algo que sobrepõe o desejado, né? Em vez de você encher um copo de água, se você pegar um galão daquele, a água vai sobrepor de um jeito. Quando um rio transborda, né? O rio transborda porque a água que está naquele rio é água em abundância, por isso que o rio transborda, né? E se Cristo disse que a vida que Ele quer nos dar é vida em abundância, é uma vida então que é vida que transborda, né? É uma vida, a mesma coisa que a gente, 70% do nosso corpo é composto de água, né? Então, dependendo da pessoa que toma em média 2 litros de água, 2,5 litros, então imagina, em vez de a gente tomar 2,5 litros, a gente passar a tomar 8, 10 litros de água por dia, né? Um modo de falar. Então a vida que Cristo quer dar para mim e para você é uma vida em abundância. Mas aonde? Onde que Ele quer dar essa vida? Aonde? No céu? Tem certeza? Aqui, será que não? Será que Cristo é tão egoísta assim para dizer para a gente que a vida em abundância só vai ser lá no céu? Será que aqui na terra a gente não... Não tem gente que até fala aqui na frente assim, que o nosso lar tem que ser um cantinho, nossa casa tem que ser um cantinho do céu, né? Que o céu começa aqui, que eu já vi pessoas dizerem assim, que a única coisa que a gente leva para o céu é o nosso caráter, né? Os nossos atos e etc. Hoje eu vou mostrar para vocês que quando Jesus Cristo fez essa alusão e esse contraponto de que a vida em abundância, ele fez contraponto com Satanás, é porque ele estava querendo mostrar para nós que a vida em abundância começa aqui. E eu até te questionei, irmão, de propósito, viu? Fica tranquilo, tá? Porque faz parte do... Como eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente. Mas a vida em abundância, ela vai começar aqui. Agora, você é maluco? Você é louco? Como que a gente pode ter vida em abundância num mundo igual a esse que a gente vive? Como o meu irmão aqui do grupo Lírio, né? Cadê? Eu acho que até saiu. Que ele acabou de falar que tem uma pessoa que está aqui do nosso lado, que foi despejada, que está passando dificuldade, e às vezes a gente tem alguém assim dentro da nossa família, a gente tem alguém assim do lado da nossa casa, a gente passa na Praça da Sé, a gente liga a televisão, vê tanta desgraça, tanta coisa ruim acontecendo. Como que eu posso ter vida em abundância num mundo como esse? Você está maluco? Você está mentindo. Você veio para essa igreja aqui para mentir? Não, irmãos, eu não vim mentir. Eu vim mostrar o que a Bíblia fala. A vida em abundância começa aqui, e eu quero primeiro mostrar uma coisa para vocês. Ter vida em abundância não quer dizer que vocês não vão ter problemas. E abre sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o que Jesus Cristo mandou tomar? A cruz, né? Cruz é coisa boa ou ruim? Ruim, né? Mas peraí, ele falou que a gente ainda vai ter vida em abundância, né? E eu estou dizendo para vocês que a vida em abundância já começa aqui na terra. E aí Jesus Cristo fala que eu tenho que tomar a minha cruz e segui-lo. Não está confuso? Vamos ver um outro verso aqui. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 16, no verso 33. João 16, 33. João 16, 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então Jesus Cristo diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, mas todo aquele que quisesse ir até Ele, tome a sua cruz e o segue.
que vocês tenham paz em mim. Mas no mundo vocês tereis aflições. Mas tem o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, vida em abundância não quer dizer que você não vai ter problemas, dificuldade e que você não vai ter que lidar com todas essas coisas que acontecem aí fora. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é a sua vida abundar, de algo que a gente vai ver daqui a pouco, o que é essa abundância que Deus quer e o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. E as outras coisas é o que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? Se você cair um tombo e bater o joelho no chão, você vai se ralar, independente de ser vida abundante ou não, né? Qualquer um da sua família está suscetível a um assalto se você tiver vida abundante ou não. A diferença é que aqueles que têm vida abundante são aqueles como você lida com essas situações, e aqueles que não têm vida abundante, como eles lidam com essas situações. A diferença é basicamente essa, né? E aonde a gente encontra essa vida abundante, e tem uma passagem que a gente vai ver agora, na Bíblia, aonde Cristo revela essa vida abundante. Vocês se lembram daquela história da mulher do poço de Betesda, né, a samaritana, que Jesus Cristo estava lá e ele estava com sede e não tinha como pegar a água, né? Essa história está lá no livro de João, no capítulo 4. Volta aí um pouco a sua Bíblia. João no capítulo 4. E a gente vai ler o verso 13 e o verso 14. Então Jesus Cristo estava com sede, e aí ele pediu para aquela mulher: olha, tem como você me dar de beber? E ela falou assim: poxa, mas você é um homem judeu. E olha que interessante, aqui eu quero fazer um contraponto, né? Até de um sermão que eu preguei a semana passada, diferente desse que eu estou pregando para vocês hoje. Jesus Cristo, ele tinha traços que mostrava que ele era judeu, né? Que ele simplesmente abriu a boca, pela forma que ele se vestia e pela forma como ele falava, ele demonstrava ser um homem judeu, porque a mulher não o conhecia, né? Ele tinha características que o mostrava ser assim. E quando a gente se denomina cristão e seguidor de Cristo, em nós tem que nascer traços e trejeitos que faz com que as pessoas nos identifiquem como um cristão, só pelo fato dele olhar para você. Você não precisa pôr uma faixa assim, ou pôr uma camiseta, né? Que tem muita gente, mas camiseta bonita, inclusive eu tenho uma, que eu comprei do Compasso 4, um quarteto da nossa igreja aí, do Tucuruvi, que fala sobre Jesus, né? Tem umas camisetas muito bonitas. Você não precisa usar uma camiseta daquela para a pessoa bater o olho em você e saber que você é cristão. Você tem que ter referências e marcas em você que as pessoas vão te identificar como um cristão. Assim como aquela mulher viu em Jesus um homem que era judeu, pelos seus trejeitos, né? Pela sua forma de se vestir e sua forma de se portar, né? E aqui então Jesus pediu para ela: olha, eu quero água. E ali ele quebra dois paradigmas. O primeiro é de que um homem judeu não falava com uma mulher. Esse é um paradigma. E um judeu não falava com um samaritano. E um judeu falando com uma mulher samaritana é como se ele estivesse cometendo o maior dos crimes daquela época, né? E aí ele pede água para ela, porque ele não tinha como tirar, né? E ela faz essa indagação: olha, como você sendo homem e ainda judeu, vem falar com uma mulher que é samaritana? E aí olha a resposta que Jesus dá aqui, que é o que eu quero frisar com vocês, no verso 13, 4:13, diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar. Ele não falou de abundância. Uma fonte a jorrar não é algo que é abundante. Então, o que Jesus Cristo estava prometendo para aquela mulher? Que se ele desse da água que ele tinha para dar, além dela não ter mais sede, ela ia ser
água abundante, fonte abundante, ou seja, ela ia ter uma vida abundante. E que água que é essa então? Ele fala de vida abundante, ele deixa claro para a gente que nós teremos aflições, que nós teremos dificuldades, que nós teremos luta, mas ele deixa claro que nós vamos ter vida em abundância. E que abundância que é essa? O que é isso então que Jesus Cristo promete para nós? Quando Deus nos criou antes do pecado, tá? Adão e Eva. Ele criou tudo no seu perfeito equilíbrio. E nós podemos ver os traços disso até hoje, né? Você vê os alinhamentos dos planetas, e quanto mais você vê que a NASA avança nos seus estudos, em tirar fotos e mandar telescópios avançados para a órbita da Terra para tirar fotos de outros planetas, de outros satélites, de outros sistemas, enfim, a gente começa a perceber o quão insignificante nós somos dentro do ecossistema universal, né? O quanto o planeta Terra é um nada. E quando Deus criou esse planeta aqui, Ele criou tudo na sua perfeita harmonia, no seu perfeito equilíbrio. E quando Ele criou Adão e Eva, eles possuíam os seus códigos de valores codificados com os códigos de Deus. O que é códigos de valores? Todos nós que vivemos nesse mundo, nós somos um conjunto de princípios e de valores. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Recentemente eu estava no meu trabalho e tem uma moça lá que está fazendo dieta, né? Um dos clientes que eu atendo. E ela estava fazendo dieta e eu parei para conversar com ela, a gente conversou, né? E eu brinco com ela porque toda vez que eu vou lá, ela está comendo uns biscoito integral, cookie, né? Eu gosto muito de cookie, né? E ela está comendo uns integrais, eu brinco com ela, que eu falo, poxa, eu gosto de você porque você sempre tem um cookie integral e eu gosto de cookie, né? Então, eu sempre venho aqui roubar um cookie seu, né? E aí a gente estava falando sobre a dieta, o quanto ela já tinha emagrecido, o quanto ela ainda queria emagrecer mais. E ela falou assim que o maior desafio que ela tinha, no final de semana, é que ela sempre queria comer uma pizza, comer um lanche, comer alguma porcaria, né? E aí eu falei para ela assim, olha, nós somos um conjunto de valores. Enquanto o seu valor de emagrecer for maior, você vai olhar para essas coisas, por mais que você as queira, você vai dizer para você mesma, emagrecer para mim é mais importante do que comer essas coisas. Quando você permite que essas coisas falem mais alto na sua vida, os seus valores estão nessas coisas, então emagrecer para você não é tão importante. Então essas coisas são mais importantes. Então quando Deus nos criou, né? Ele nos criou um conjunto de princípios e valores que já era codificado com os dele, porque não conhecia o pecado. Então o que Satanás fez quando ele tentou Adão e Eva? Ele fez com que o conjunto de princípios e valores que eram codificados iguais ao de Deus, quando ele falou assim, certamente que não morrerás, mas serás semelhante a Deus, porque serei conhecedores do bem, mas também serão conhecedores do... Ou seja, eu vou recodificar o seu conjunto de princípios e valores, e você vai começar a gostar de coisas que não são condizentes com aquilo que Deus determinou a você. E ali então entra o pecado, e o pecado faz todas essas mudanças no ecossistema da Terra, ao ponto de até mesmo os animais que foram feitos perfeitos passaram a comer uns aos outros para manter o ecossistema em equilíbrio. Seria muito difícil você conviver com um cachorrinho, né? Que era do seu ancestral, do seu bi-ancestral, porque o cachorrinho não morresse, né? Ou porque o gato... a gente não conseguiria conviver com isso. Porque os animais não pecaram, então eles não tinham direito da morte. Mas por causa do nosso ecossistema e para as coisas se manterem em conformidade, Deus teve que transformar tudo ao ponto de até os animais que não teve culpa do nosso pecado ter que fazer parte desse ecossistema maldito que Satanás implementou aqui. Então nós somos um conjunto de princípios e valores. Eu poderia vir aqui uns 4 sábados só para falar desse assunto de princípios e valores, né? Mas eu só estou abordando para vocês entenderem onde a gente quer chegar.
Se nós somos um conjunto de princípios e valores e nós tínhamos sido codificados com os valores de Deus, e a partir do momento em que o inimigo colocou o pecado na terra, a gente descodificou esses conjuntos de princípios e valores, e o pecado passou a fazer com que eu e você tivéssemos princípios e valores que não condizem com a vontade de Deus, logo a gente começa a entender que se eu começar a remodelar os meus princípios e valores e voltar os meus princípios e valores iguais eram os que Adão e Eva tinham, logo eu terei a vida que não igual, porque o mundo sempre, o pecado, enquanto Jesus Cristo não voltar, esse mundo sempre vai ser o que é. Mas eu vou viver algo próximo daquilo que Adão e Eva viveram. Porque eles tinham uma vida perfeita. Porque Deus criou tudo no seu perfeito equilíbrio. E quem é que causa essa mudança? Quem é que mostra pra gente como recodificar o nosso conjunto de princípios e valores? O Espírito Santo. Não é Ele que nos convence da justiça e do juízo, não é Ele que nos mostra e aponta os nossos pecados, é o Espírito Santo de Deus que opera na minha e na sua vida para reprogramar o nosso conjunto de princípios e valores para fazer com que eu e você tenhamos vida em abundância ainda nesse mundo desgraçado aqui que a gente vive. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, no capítulo 5. Efésios no capítulo 5. Efésios 5 no verso 18 nós vamos agora. Todos acharam aí? Efésios 5:18. Se ninguém achou, eu espero mais um pouquinho, fica tranquilo. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, ou seja, o qual há intrigas, a qual traz desgraça para a vida das pessoas, mas enchei-vos do Espírito, ou seja, do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, enchei-vos do Espírito Santo, convivem, congreguem, andem juntos, falem do amor de Cristo, né? Convivam com Cristo e permita que o Espírito Santo habite em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando a gente conhece a Cristo e a mensagem da Bíblia, né? E isso a gente vai levar para sempre, até que Jesus Cristo volte, o trabalho contínuo do Espírito Santo na nossa vida é nos recodificar, nos reprogramar novamente para o conjunto de valores que Deus deixou lá no Éden, para que a gente não roube, para que a gente não mate, para que a gente não adultere, para que a gente não tome o nome de Deus em vão, para que a gente guarde devidamente o sábado, para que a gente não seja egoísta, para que a gente tenha mais compaixão pelo próximo, né? Então, vida abundante é uma vida cheia de quê? Do Espírito Santo de Deus. E é só isso? Não é só isso. Tem mais coisa ainda. Olha que legal. Essa é só a primeira parte. O trabalho que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida é um trabalho de nos recodificar com os valores de Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o Espírito Santo, ele quer mostrar para mim e para você o quanto nós somos essenciais nos planos de Deus. O quanto Deus nos dotou de dons, capacidades, e Ele precisa que eu e você funcionemos na nossa potência máxima. E é por isso que Deus instituiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia e colocou uma das coisas que tem dentro das 28 doutrinas dessa igreja, que é a questão da saúde e da temperança, porque não tem como você funcionar na sua plenitude se você não tiver saúde, se você não tiver uma boa alimentação, se você não cuidar do seu corpo, você não tem como desempenhar um bom papel, né? Ninguém consegue trabalhar doente, por exemplo. Se você tem uma doença, dificilmente você
você consegue ir até o seu emprego. E se você for até o seu emprego, você não vai conseguir desempenhar 100% daquilo que você precisa quando você está doente. Então o Espírito Santo, ele, além de nos moldar os nossos valores, ele quer que eu e você funcionemos na nossa capacidade máxima. Que a gente funcione na nossa potência máxima. E o que ele faz com que eu e você funcione? No que ele mostra pra gente? O que ele trabalha na gente? Cada um de nós somos um DNA codificado exatamente do jeito que nós somos. Você é do jeito que você é. Você pensa do jeito que você pensa, você fala do jeito que você fala, você age do jeito que você age, você sorri na hora que tem que sorrir, chora na hora que tem que chorar, porque você é você. Não tem como você ser eu ou eu ser você. Por mais que às vezes você admire um pregador, um cantor, um pastor, alguém da televisão, uma pessoa que é famosa, o presidente da república, por mais que você admire alguém, aquela pessoa e você é você. E o que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida é que você seja a melhor versão de você mesmo. Porque Deus que te criou, Ele sabe quem você é. E Ele sabe o potencial que você tem. E Ele sabe o que você pode ser. E Ele precisa que você seja. E muitas vezes a gente comete crimes dentro da igreja, que ao meu ver é um crime, de pegar pessoas e colocar em funções que elas não são para aquilo. Né? Ou muitas vezes a gente vangloria somente alguns e esquece dos demais. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Às vezes a pessoa morre de vergonha de vir aqui à frente falar, né? Morre de vergonha de estar aqui. Mandou vir na frente, a pessoa já desmonta, fica toda vermelha. Mas ela é uma pessoa ótima para organizar a recepção, por exemplo. Ela é ótima para organizar a plataforma, ela é ótima para fazer outras coisas. E às vezes a gente quer insistir que só é bom quem está lá na frente, né? Só é bom quem está cantando e pregando e fazendo trabalho missionário lá fora. Os restos ninguém presta, né? Os restos não servem mais para nada. Mas se a gente começar a observar que todo mundo é essencial na causa de Deus, vocês vão perceber o quanto é importante todo mundo. Quando você vê a natureza, você percebe que as formigas, elas não trabalham sozinhas. Não existe só a formiga que é a rainha lá do ninho. Cada uma tem a sua função. Existem aquelas que servem para proteger o formigueiro, existem aquelas que vão atrás da comida, existem aquelas que farejam a comida até encontrar algo, aí ela marca o caminho até a comida e volta para trazer as demais. Cada um tem a sua função exata dentro do ecossistema da natureza. E o único ser criado por Deus que se dá o luxo de ser um incapaz vagabundo é o ser humano, que muitas vezes não encontra a sua função dentro do ecossistema e se dá o luxo de ser um parado. E é triste isso, porque Deus nos deu dons e talentos para que a gente desenvolva, se aperfeiçoe, e Ele quer que você tenha vida em abundância. Então o primeiro ponto é ser cheio do Espírito Santo. E o segundo ponto de vida e abundância é você ser a melhor versão de você mesmo. E usar o que Deus te deu na sua plenitude. Você ser o melhor de si. E como que eu sou o melhor de si? Eu estou lendo um livro que, se Deus quiser, eu vou me especializar nessa área, que é sobre a psicologia dos pontos fortes, né? Tem um instituto americano chamado Instituto Gallup, que eles têm uma pesquisa que eles demoraram 40 anos para desenvolver essa pesquisa, que fala sobre a psicologia dos pontos fortes, que todos nós somos um conjunto de 32 talentos. Todas as pessoas que habitam na Terra possuem um conjunto de 32 talentos. O que muda de uma pessoa para outra é a forma como ela utiliza e ordena esses talentos, né? E aí eu fiz o teste lá e meus 5 talentos dominantes é realização, competição, autoafirmação, carisma e futurista. São meus talentos, né? Eu não vou me esticar muito o que é cada um deles, porque aí eu ia ficar aqui até o JA explicando, né? Mas nós somos um conjunto de 32 talentos, né? E o que muda é a forma como nós organizamos esses talentos. E nesse livro que eu estou lendo, né, que faz parte da especialização dessa área, eu estava vendo uma pesquisa que o Instituto Gallup fez dos motivos que faz com que as pessoas não se interessem pelo seu trabalho, né? Que mediram lá o nível de envolvimento.
E aí eles colocaram 3 itens, né? E as margens das pessoas não se envolverem com o trabalho dentro daqueles itens. No primeiro item eles colocaram pessoas que possuem maus gestores, né? Pessoas que possuem maus gestores, em torno de 40% das pessoas que não têm um bom gestor, elas não estão motivadas dentro da sua área, né? Pessoas que não têm uma remuneração adequada, né? Está em torno de 20%, né? Se acham lesadas de não ter uma remuneração. E pessoas que exercem exatamente o seu dom dentro do mundo corporativo. Essas pessoas chegam em torno de 1% do não envolvimento com o seu trabalho quando ela exerce exatamente o seu dom. Ou seja, eles chegaram à conclusão de que quando uma pessoa vai para o mercado de trabalho, ou vai exercer uma função, ou vai empreender, ou vai fazer qualquer coisa que seja, se ela está fazendo aquilo que ela gosta, que ela se sente bem, e que ela tenha os seus talentos voltados para aquilo, ela se envolve 99% com o que ela está fazendo. Se a gente trouxer isso para dentro da igreja, então a chance da gente ter as pessoas envolvidas com a igreja, fazendo o que elas gostam, é de 99%. Nossa, mas então por que eu não vejo tanto engajamento com as pessoas dentro da igreja? A gente entra na igreja e às vezes dá até desespero. Cadê o diretor do Ministério do Trabalho Missionário aqui? Levanta a mão. Trabalho missionário. É você, meu irmão? Meus sentimentos, viu? Você deve passar aqui um aperto. Deixa eu te dar um abraço. Vem aqui me dar um abraço, viu? Tá? Porque eu imagino... Vamos chamar a igreja aqui 3 horas da tarde para distribuir folheto e fazer visita? Vamos? Será que vai estar cheio aqui? Hein? Nesse frio? E se chover então? Né? Piorou, né? Brincadeiras à parte, viu, meu irmão? Mas eu fiz isso meio que de propósito, tá? Porque qual que é o problema que a gente encontra, né? Não que é sua culpa, viu, meu irmão? Mas é uma coisa que é cultural da nossa igreja e nós vamos mudar isso. Nós vamos ser a geração que vai mudar. Amém? Amém? Não vim causar alvoroço, viu? Vim trazer a bênção, tá? Porque a gente quer padronizar. O meu irmão aqui, que é muito simpático, diga-se de passagem, me recebeu muito bem, ele tem um jeito de enxergar as coisas, ele tem um jeito de trabalhar. Se eu quiser padronizar, fazer com que todo mundo trabalhe exatamente do jeito que ele trabalha, vai dar certo sim ou não? Por que não? Porque cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem um jeito de lidar com as coisas. Em outras palavras, ele é muito bom no que ele faz e você também é muito bom no que você faz. Só que também ele tem algumas coisas que ele não é tão bom e você tem algumas coisas que você não é tão bom. E aí o que 90% das empresas fazem, até mesmo a igreja faz e faz errado? Naquilo que você é bom, beleza, você já é bom, então você já é bom. Então vamos pegar aquilo que você não é bom e trabalhar para você ser bom naquilo que você não é bom. Se você já não é bom, a chance de você continuar não sendo bom é tão grande ao ponto que isso acaba não dando certo mesmo e as coisas não vão para frente. Agora, se eu pegar aquilo que você já é bom e pôr você para fazer, eu preciso ensinar 2 vezes? Eu preciso falar 4 vezes? E você vai se sentir feliz sim ou não? Com toda certeza. Então a chance de você se envolver é muito maior. E muitas vezes a gente perde tempo dentro da igreja fazendo comissão e querendo nomear pessoas para os cargos pela aparência, pelo que a gente acha. São poucos aqueles líderes de igreja que têm o tato de identificar, olha, essa pessoa gosta de trabalhar com as crianças, então ela vai trabalhar no ministério infantil. Olha, esse daqui gosta do desbravador, então põe ele para trabalhar com desbravador. E muitas vezes a gente pega o cara que menos gosta dos adolescentes e põe lá no desbravador, mas é porque é um cara que tem ali a vida em dia com as coisas de Deus. Não que isso não seja importante, não é isso que eu estou dizendo. Mas em vez de a gente olhar com carinho para aquele que gosta mais do desbravador, às vezes a gente escolhe uma pessoa que não tem nada a ver com o perfil. Aí põe o cara como diretor, não dá certo, e aí vai falar que a culpa é dos membros do desbravador que não respeitaram o líder que a gente escolheu. Não, o erro está em quem escolheu de que não era a pessoa adequada para aquele momento para liderar os desbravadores, para liderar o JA, para liderar as crianças e por aí afora.
Então, vida em abundância é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus e uma vida você em sua plenitude, você usando a carga máxima daquilo que Deus fez para você fazer, para você ser, você sendo 100%. E aí isso quer dizer que você não vai ter problema? Você vai ter problema, o mundo vai continuar sendo a desgraça que é, mas você sendo uma vida abundante, você começa a entender aquelas pessoas que quando iam para a fogueira no tempo da Inquisição, elas iam sorrindo e cantando. Porque elas já tinham encontrado a razão de viver em Cristo Jesus. Era uma vida cheia do Espírito Santo e para aquilo que elas se prontificaram a fazer, elas faziam. Os seus talentos estavam à flor da pele. Então não importava a circunstância em qual elas eram inseridas, elas eram felizes, radiantes e contentes porque era uma vida abundante. Existe um livro de um homem que viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial dentro de um dos campos de concentração de Hitler. Ele era um judeu que tinha sua família e quando estourou a guerra e os judeus foram levados aos campos de concentração, ele nunca mais viu o seu pai, nunca mais viu a sua mãe, nunca mais viu os seus irmãos e nem mesmo a sua esposa que ele tinha. Enquanto ele vivia ali dentro do campo de concentração, ele tinha fascínio pelo estudo da psicologia, né? E ele gostava muito, mesmo não sendo sua área de atuação, mas ele gostava muito de estudar o comportamento das pessoas, esse homem. E dentro do campo de concentração, ele começou a perceber que aqueles que morriam, né, pela situação de fome, a situação de frio, ele chamou ele deu a seguinte nomenclatura: aqueles que adquiriam a desistência. Eram pessoas que não tinham perspectiva de sair daquele lugar, eram pessoas que viam ali como o final de suas vidas. Mas aqueles que mantinham seus sonhos vivos de que um dia a guerra ia acabar e que eles poderiam voltar com a sua vida original de antes, esses eram os que sobreviviam. E aí ele conta no seu livro, eu não lembro o nome do livro, está anotado no meu celular, depois se alguém se interessar lá no final eu mostro para vocês o nome do livro. Ele conta um relato no seu livro de que um dia um rapaz que estava ali, que no seu ciclo de amizade que ele havia feito ali dentro, estava começando a ficar desanimado, começando a ficar triste, adoecendo, e ao perceber isso ele foi até esse rapaz e começou a conversar com ele. E aí ele começou a perguntar a vida que ele tinha antes dali, as coisas que ele ainda sonhava em fazer, e começou a motivá-lo: olha, por que você então, quando sairmos daqui, volta com os seus planos e vai fazer o mestrado que você queria fazer, volta a estudar isso que você estava estudando, isso vai ser muito produtivo para a humanidade. Ah, mas a guerra vai acabar sim, eu tenho certeza que isso ainda vai ter fim, a gente vai sair daqui. E conforme ele foi falando essas palavras para esse rapaz, ele foi se reanimando, ao ponto de que ele não adoeceu, continuou firme naquela luta, naquela vida miserável que eles levavam dentro do campo de concentração, até que a guerra se findou e eles foram libertos, né? E esse homem, nesse livro, ele escreveu assim, que o sofrimento muitas vezes ele pode ser algo que você não escolhe, né? Porque a guerra foi algo que aqueles que estavam ali não escolheram estar ali. Ou você pode perder até mesmo a sua liberdade, né? Mas a forma como você vai encarar essas coisas e se isso vai te derrotar ou não, você é quem escolhe. Aí sim a escolha é sua. O mundo pode até tomar a minha liberdade, mas jamais tomará os meus sonhos. E ele finaliza uma das frases do livro assim: e vida em abundância é isso. É quando você se encontra, quando você tem o Espírito Santo à sua disposição, ele te molda com os valores do céu e ele faz com que você trabalhe em sua plenitude, que você seja a melhor versão de si. Não importa o que aconteça lá fora, não importa quais são os problemas, ou até mesmo a vida que você leva, a infância que você teve, os pais que você teve, a família desestruturada que você teve, os problemas que você tem no trabalho, não importa. Deus quer dar vida abundante para mim, para você, a todo momento. Ele quer fazer de você a melhor versão de você mesmo. Ah, mas, poxa, o que eu posso fazer então para Deus?
Você só vai descobrir o que é vida abundante quando você colocar o que você tem de melhor para Deus. A sua melhor versão, aquilo que você gosta de fazer, né? Aquilo que você se sente bem fazendo, aquilo que te dá prazer fazendo, né? Se tiver, lógico, dentro dos parâmetros de valor de Deus, né? Porque primeiro o Espírito Santo vai te moldar com os valores do céu. E aí, se você gosta de fazer algo que não fere os valores do céu, não fere os valores que o Espírito Santo colocou em você, isso te dá prazer, isso você gosta, te faz se sentir bem, é exatamente onde Deus quer trabalhar na sua vida. E é exatamente isso que você tem que colocar à disposição de Deus. E aqui eu quero contar o testemunho de um homem que me converteu pela segunda vez. Eu sou adventista de berço. Tenho 31 anos de idade, graças a Deus, me sinto privilegiado de já ter nascido adventista do sétimo dia. Minha mãe, ao se casar com meu pai, ela já estava recebendo estudos bíblicos e se batizou com o meu irmão dentro da barriga. Então, Deus já me escolheu antes mesmo de eu nascer e eu sou muito grato por isso, né? E às vezes a gente faz umas presepadas, viu, irmão? Às vezes a gente faz umas coisinhas ou outras assim, ainda mais como jovem, adolescente, né? Mas nunca me desviei, nunca me afastei, sempre me mantive fiel ali, porque eu tinha certeza que era o melhor caminho a seguir é ao lado de Cristo, né? Dificuldade a gente sempre enfrentei, já passei problema dentro de casa a ponto de ter que pegar a cesta básica na igreja, mas Deus sempre me supriu. Nunca tive problema com nada ao lado de Deus. Problema a gente tem, mas venci todos eles, para a honra e glória do nosso Deus. E eu conheci um rapaz numa Campal Jovem que eu fui lá da PS, Associação Paulista Sul, né? Infelizmente, para o nosso lado aqui, a gente até tentou implementar esse sistema de Campal, que eu acho maravilhoso, mas não deu certo, infelizmente. Mas, se Deus quiser, logo a gente consegue aqui na PL também. Mas na Paulista Sul é muito comum, todos os anos, eles fazerem uma Campal só para jovens. É um campuri de jovens, para quem é do desbravador vai saber o que eu estou falando. Então, eles fizeram uma Campal de jovens, né? E eu fiz amizade com algumas pessoas lá da região da PS, que sempre me convidavam para participar da Campal pela igreja deles. Então eu ia pela igreja deles. E foi no ano de 2013 isso. Eu fui na Campal Jovem. E na Campal Jovem, na época, quem era o distrital jovem, não sei se ainda está, mas na época quem era o distrital jovem da PS era o pastor Alexandre Martins. Ele foi pastor aqui da região da Missão Paulista do Vale, era membro aqui da PL, da Vila Matilde, né? Ele congregava ali na Vila Matilde. E ele que liderava os jovens da Paulista Sul. E aí ele organizou uma Campal e ele levou o pregador dessa Campal, o nosso querido pastor Camacho, que inclusive foi pastor lá do nosso distrito, né, da Vila Guilherme, da Vila Maria. Foi pastor do distrito da Vila Maria que compõe a Vila Guilherme. E nessa Campal, logo no primeiro dia, né, enquanto o pastor Camacho ia pregando, um rapaz ia fazendo grafite na parede, né? Ia fazendo uns grafites, né? E eu falei, cara, o pastor Alexandre tá ficando maluco, né? O que ele tá querendo passar de mensagem? Não tem nada a ver o pastor Camacho pregando com o rapaz fazendo grafite, né? Eu fiquei sem entender. Até julguei, sendo sincero. O pastor Alexandre tá avacalhando. Não sei o que ele quer passar de mensagem com isso daí, mas tudo bem, né? Deixa pra lá, né? Aí o rapaz fazia os grafites e tal. Pra quem não sabe, grafite é esses desenhos que a gente vê no muro, mas não pichação. Esses desenhos mais bonitos, mais elaborados, né? Umas coisas mais bonitas, né? Aí tá bom. Aí, na Campal, como que funcionava? Você tinha atividades livres que você brincava, tinha as brincadeiras e tinha as oficinas, né? Então tinha uma oficina que era uma palestra sobre internet e questões de como as redes sociais têm afetado a nossa vida e como a gente pode usar isso para pregar o evangelho e tal. E uma dessas oficinas ia ser com um rapaz que estava fazendo os grafites lá na frente, né? E eu fui, né? Descobri na hora o que era a oficina, ali não sabia e tal, mas que bom, porque às vezes eu poderia, o que um cara desse louco, né, de rap aí tem para ensinar para os jovens cristãos da nossa igreja, né?
E aí ele começou a contar a sua história, né? E eu achei interessante que ele estava com uma roupa normal, né? Uma bermuda, né, de surfista, uma camiseta preta, um fone de ouvido, né? Sabe aqueles fones de ouvido assim, né? Que aqui no pescoço assim, todo descoladão. Aí você fala assim, o que um cara desse tem para pregar para mim, pode falar, né? Um cara todo descolado, todo do hip hop e tal. E ele começou a contar a história dele, de que a mãe dele era artista plástica e trabalhava para o Carnaval de São Paulo, trabalhava com as escolas de samba e fazia os carros alegóricos das escolas de samba. E ele convivendo nesse meio, né, de artistas, assim, da área do samba e tudo mais, ele aprendeu a profissão da mãe, né, ser um artista plástico e trabalhar com desenhos e modelagens de carro alegórico, isopor e tudo mais. E aí, conforme foi passando o tempo, ele foi crescendo e por conviver nesse mundo artístico, né, pessoas que convivem nesse mundo têm um acesso muito fácil ao mundo das drogas. E com esse jovem não foi diferente, né? Ele começou então a usar drogas, se envolveu com a droga, né? E passou a ser então um dependente químico. E com isso saiu de casa, ao ponto de se tornar o dependente do crack e viver nas ruas e nas favelas, vivia somente para consumir o crack. Era a vida que ele levava. E você sabe que a gente ainda vive num país que, de certa forma, é preconceituoso. Algumas pessoas ainda são muito preconceituosas, né? Porque quando vê uma pessoa de baixa renda e negra, né, já acha que a pessoa é um mau elemento, um mau caráter, que não tem nada a oferecer para ninguém, né? Ainda mais usuário de droga, então. Então ele sofria muito com isso na rua. Apanhava da polícia com frequência. Era muito discriminado, muito rejeitado. E aí ele contou uma história que eu fiquei abismado, que ele foi na casa de um colega uma noite e aí estava tendo um movimento lá na casa, né? Aí as outras pessoas que estavam na casa foram embora, ficou só ele e esse colega. E eles já estavam chapados, muito doido. Aí esse colega pegou, abriu uma caixa de sapato e falou assim, eu deixei o melhor pro final. E uma caixa de sapato cheia de droga. Ele falou assim, só pra mim e pra você, negão. Hoje nós vamos arrebentar. E ele ficou a noite inteira consumindo droga com esse amigo. Assim, ao ponto de que ele falou que o amigo deitou no sofá, né, com a caixa aberta assim, e ele ia pegar a droga em cima do amigo pra consumir. Ficou doidaço, né? Passou ali o efeito da droga, ele foi embora, né? Foi seguir o rumo dele. E ele falou que questão de horas depois, passou em frente à casa do amigo de novo, tava um carro do IML parado. Aí algumas outras pessoas que ali estavam falaram, o que aconteceu? Você não ficou sabendo? O fulano aí teve uma overdose essa noite e morreu. Ou seja, ele falou que ele estava pegando a droga em cima do amigo dele morto para consumir. E ele contando essa história, a gente prestando atenção. E ele falou que a vida dele se resumia a isso. E aí ele falou que um dia ele estava ali na região da Cracolândia, né, porque ele se jogou na vida, se afastou de tudo e de todos os amigos, de família e tudo, e vivia nas ruas. E um dia ele falou que eles estavam ali na região da Cracolândia, e estava uma noite fria, e aí para não passar tanto frio, eles fizeram uma fogueira perto de uma parede, e aquela fogueira fez uma borra na parede, né? Sabe quando a fogueira bate assim e fica preto, né? E aí tinha uma esponja no chão, e ele pegou a esponja e começou a fazer um desenho com aquela borra da fogueira, né? Aí nisso chegou a polícia para enquadrá-los, né? E aí ele falou que chegou um policial muito truculento, muito agressivo, já dando pancada em todo mundo, né? Jovem, né? Policial novo, assim, querendo mostrar serviço, e já batendo em todo mundo, e já esculachando todo mundo. E tinha um outro policial nessa viatura que era mais experiente. E aí, esse que era mais experiente chegou repreendendo esse jovem, que já chegou dando pancada em todo mundo, falou, meu amigo, calma aí, vai devagar, eles não estão nem reagindo, você não está vendo aí? Aí esse que era mais experiente olhou pro desenho na parede e falou, quem que fez isso daqui? Aí ele se manifestou, fui eu. Aí ele falou, filho, vem cá, deixa eu falar com você. Aí chamou ele para conversar, falou, filho,
Não é qualquer um que eu vejo que tem esse dom que você tem, esse talento que você tem. O que você está fazendo aqui? Você tem família? Tem. Você já foi atrás da sua família? Não fui, senhor, porque eu sou um drogado aqui. Ele falou, não. Você tem um talento muito grande, sai daqui, aqui no seu lugar. Isso daqui não é para você não, filho. Vai embora daqui. Esse lugar não é para você. Você não tem que estar aqui. Vai atrás da sua família agora. Vai atrás da sua vida, filho. Não fica mais aqui não. Isso daqui não é para você. E ele falou que as palavras daquele policial o contagiaram de um jeito, mas de um jeito. E o outro querendo ainda dar pancada nele, né? E ele repreendendo. O outro falou, não, fica quieto. Não é assim que você tem que tratar as pessoas. Né? E ele falou que aquele mais experiente recriminou o que estava dando pancada. E aquilo chamou a sua atenção. Falou, não, você tem razão, vou procurar ajuda. E aí então ele voltou para sua família, né? Do jeito que ele estava mesmo, de rua, assim, e pediu ajuda. E aí eles conseguiram de alguma forma se juntar lá, algumas pessoas e tal, e levaram ele para uma clínica de recuperação. E nessa clínica de recuperação que ele foi, tinha um trabalho que algumas pessoas da igreja adventista fazia, e um pastor adventista acompanhava. E aí ele então passou a acompanhar o trabalho dessa igreja, né? Inclusive o pastor estava presente lá na Campal. Então esse pastor passou a assistir esse jovem, passou a acompanhá-lo, ele recebeu estudo bíblico, se interessou pela causa de Deus e resolveu então reprogramar os seus valores com os valores que Deus designou para ele e aceitou então ser batizado. E aí o que acontece? Como que um cara que só sabe fazer grafite vai viver no reino de Deus aqui ou ainda na terra, né? Na família de Deus na terra? Porque ele só sabe desenhar. O trabalho dele é esse. Então ele começou a se oferecer para comércios, né? Então ele pinta a porta de comércios, né? E ele desenha muito bem, ele mostrou os desenhos que ele faz, ele é muito bom, ele é maravilhoso, um talento fora do comum. Então o trabalho dele é pintar porta de comércio, pintar muro de pessoas que pedem, fazer desenhos em geral dentro de... Enfim, quem precisa desse tipo de trabalho, ele é a pessoa certa, ele é o cara. E aí como que um cara, um homem desse que só sabe fazer desenho, prega o evangelho? Mal sabe falar. E quando fala tudo na gíria, tudo do jeito da rua mesmo. Que é ele é assim, né? Só sabe fazer grafite. E aquilo começou a incomodar ele. A única coisa que eu sei é desenhar, não sei fazer mais nada. Eu não sei pregar, não sei cantar, eu não sei dar um estudo bíblico, tenho até dificuldade de ler, porque mal sei ler, mas eu sei desenhar. E aquilo começou a incomodar ele. Ele ia para a igreja, voltava para casa e algo ficava assim, sabe? Incomodando ele. Eu nunca vou ter um cargo na igreja, eu nunca vou fazer nada, porque a única coisa que eu sei é pintar a parede. Até que um dia ele se encheu do Espírito Santo, né? Não da vida, se encheu do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou assim, filho, você sabe desenhar, não é? Desenha para mim então. Faz desenho para mim. E ele sentiu no coração dele que ele tinha que juntar, que sempre que ele fazia um trabalho, sobravam umas tintas, né? Sobravam uns spray. E aí ele falou, eu vou começar a juntar então essas tintas e no final de semana, depois que eu voltar da igreja, ao almoço, vou escolher um lugar e vou meter uns grafite. Desse jeito que ele falou, vou meter uns grafite ali na parede, de algum verso da Bíblia, de alguma coisa, e é o que eu vou fazer. Eu nunca vi uma pessoa tão cheia do Espírito Santo que nem aquele rapaz. E o que ele tinha de melhor? Fazer grafite. Que muitas vezes a gente olhando assim, a gente fala, é só mais um grafite. Mas era uma pessoa com vida abundante fazendo grafite. E é exatamente o que Deus quer fazer na minha e na sua vida, meus queridos irmãos. Aquilo que você tem de melhor é o que Deus quer que você entregue na mão dele para que você faça, para que você tenha vida abundante, para que você seja a melhor versão de você mesmo. Então, aquilo que você tiver para fazer, faça. Coloque nas mãos de Deus. Tenha essa experiência. E desfrute da vida abundante que Deus quer dar para mim e para você. Quero chamar aqui à frente a parte. Para muitos, a vida só vai fazer sentido quando você pegar
aquilo que você tem de melhor, aquilo que você mais gosta de fazer, aquilo que muito te dá prazer, entregar nas mãos de Deus. Sua vida só vai passar a ter sentido nesse momento. Se você chegou aqui hoje, essa manhã, sem um propósito, sem um sentido na vida, ou querendo almejar coisas novas, querendo almejar mais, entregue o seu melhor para Cristo, confia nele e o mais Ele fará. Oremos. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, Senhor. Queremos te agradecer porque a sua infinita bondade e misericórdia se faz presente em nossas vidas, mesmo nós não merecendo, Pai. Mesmo sendo falhos, pecadores, muitas vezes fazendo coisas que não correspondem com os valores que o Senhor tem empregado em nós. O Senhor nos ama e o Senhor não desiste de cada um de nós, Pai. Abençoe essa igreja, que nesse local ela possa ser uma luz radiante e que as pessoas que aqui se achegarem possam sentir a sua presença e saber de que o Senhor é Deus na vida delas, Pai. Que aqueles que aqui congregam também possam ter vida plena, Pai. Possam experimentar o que é ter o Espírito Santo todos os dias da sua vida e o que é desempenhar o máximo de si, Pai. Que possamos fazer as mudanças que nós tanto necessitamos na área de saúde, na área de questão alimentar, questão de atividades físicas, Senhor, para que a gente possa desfrutar 100% daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que possamos colocar todos os nossos dons, talentos, tudo aquilo que o Senhor já nos deu a seu dispor, Senhor, para que possamos fazer o melhor para Ti sempre, Pai. Te peço perdão sobre os nossos pecados, nossas falhas e nossas faltas. Nos dê um bom restante na Sua santa e bendita companhia. Todas essas bênçãos eu te peço e te agradeço, não porque seja merecedor de algo, mas os méritos de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Ao meu